Olá, o Grande Julgamentos de hoje é especial. Em comemoração aos 18 anos da TV Justiça, vamos levar você a um passeio por julgamentos históricos, apresentados aqui no nosso programa. A TV Justiça iniciou suas atividades no dia 11 de agosto de 2002. Como emissora pública, foi a primeira a transmitir ao vivo os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Um marco não só no judiciário brasileiro, mas no mundo. A TV Justiça já serviu de modelo para diversos países. E nesses 18 anos, o brasileiro pôde acompanhar as sessões plenárias presenciais e, assim, o trabalho da nossa Corte Maior. Com isso, garantimos transparência e possibilidade de acesso às ações e decisões do STF. Em 2011, surgiu a ideia de revisitar os julgamentos de maior repercussão, casos que mudaram os rumos da história do país. Nascia assim o programa Grandes Julgamentos do STF. E eu estava lá, eu apresentei a primeira edição, que foi ao ar no dia 22 de abril. O tema escolhido foi a manutenção da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Um julgamento em que os ministros garantiram a preservação da cultura e das tradições dos povos indígenas. Foram mais de 20 horas de julgamento, 4 sessões e 2 pedidos de vista. Por 10 votos a 1, no dia 19 de março de 2009, o plenário do Supremo confirmou a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol em Roraima. O processo, que começou a ser julgado em agosto de 2008, envolveu o governo do estado, parlamentares, a FUNAI, ONGs, produtores rurais. Foi marcado por inúmeros protestos, gerou cenas inéditas, surpreendentes e foi um dos grandes julgamentos do STF. Se a Constituição existe, ela é para ser cumprida, e isso é que nós, indígenas, estamos aqui para ver acontecer. Os índios brasileiros são visceralmente avessos a qualquer ideia de guetos, nichos, cercas, muros, grades, viveiros, que são práticas apropriadas para uma demarcação parcimoniosamente insular ou do tipo queijo suíço, sendo que o formato contínuo, ora sustentado, fica restrito a cada etnia aborígene, com o que também se peculiariza o regime de visitas dos não-índios e se baliza a implantação de empreendimentos públicos em qualquer das áreas demarcadas, respeitando-se, ademais, a identidade cultural que a nossa Constituição igualmente assegura às etnias aborígenes lindeiras, ou vizinhas ou contíguas. Durante o julgamento, o protocolo da Suprema Corte foi quebrado. O traje formal forense deu lugar às roupas típicas das comunidades indígenas. Índios da reserva Raposa Serra do Sol acompanharam cada detalhe da votação de dentro do plenário. Entre os advogados que defendiam a causa indígena, chamou a atenção a sustentação oral feita pela primeira índia brasileira a se formar em direito. Nós estamos esperando que esse dia do julgamento bota um ponto final em toda a violência que os povos indígenas da Raposa Serra do Sol têm vivido pela disputa sobre suas terras. Que nossos valores espirituais, nossos valores culturais sejam considerados na aplicação dos nossos artigos da Constituição Federal de 88. O presidente do Supremo Tribunal Federal, na época, ministro Gilmar Mendes, votou a favor da demarcação contínua da reserva. No voto, ele cobrou uma participação maior do Estado nas áreas demarcadas e lembrou de quando esteve na Raposa Serra do Sol e conheceu de perto a realidade dos moradores da região. A falta de presença do Estado. Falta um professor, um agente do SUS que possa dizer: está havendo um abuso, um narcotraficante está entrando para cá, as Farc podem estar chegando, ou seja lá o que for. A decisão do Supremo, que confirmou a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, servirá de base para outros processos de demarcação de áreas indígenas. A essência da nossa vida é a terra. Sem a terra, a gente perde tudo, né? Perde o costume, perde a língua,
perde nosso jeito, perde a nossa identidade. Vamos rever agora outro julgamento que entrou para a história. Em pauta, as pesquisas com células-tronco embrionárias. Em 2008, após um amplo debate, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que as pesquisas não afetam o direito à vida, garantido no artigo 5º da nossa Constituição, nem a dignidade da pessoa humana. O caso chegou ao Supremo em maio de 2005, logo depois da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei de Biossegurança, que permitiu a utilização em pesquisas de células-tronco embrionárias fertilizadas in vitro e não utilizadas. A Lei de Biossegurança impõe restrições para o uso das células embrionárias. A regulamentação prevê que os embriões usados estejam congelados há 3 anos ou mais e veta a comercialização do material biológico. Também exige a autorização do casal. Como o julgamento envolveu questões científicas da genética, com temas tão técnicos para o colegiado de juízes da Suprema Corte, o relator do processo, ministro Carlos Aires Brito, deu a ideia de fazer uma audiência pública com especialistas na área. A audiência pública, realizada no dia 20 de abril de 2007, foi a primeira promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Uma iniciativa copiada em outros julgamentos de temas tão técnicos. Uma oportunidade para os ministros do STF conhecerem detalhes sobre um assunto tão polêmico que iriam ter que decidir. Na primeira sessão de julgamento, no dia 5 de março de 2008, o ministro Carlos Aires Brito, relator do processo, votou a favor da liberação das pesquisas e argumentou que o embrião usado nos estudos jamais se tornará uma pessoa. Esse embrião in vitro, ele jamais entrará nos termos da lei, jamais entrará no corpo de uma mulher, nem saiu do corpo, nem vai entrar. Não há nidação, não há gravidez, não há maternidade no sentido que eu expus, não há cérebro. O plenário ficou dividido. Parte do colegiado tentava propor ressalvas às pesquisas com células embrionárias, mas as propostas não foram adiante. Nós sabemos quantos cadeirantes estão à espera das pesquisas com células-tronco embrionárias. E sabemos o que significa o Supremo Tribunal Federal cortar toda essa expectativa, esse alento, ainda que daqui a 5, 6, 7, 8 anos, não interessa. É preciso recomeçar o processo que foi estancado há 3 anos. E a saúde é um direito fundamental, está no artigo 6º da Constituição. Foi muito importante porque a opinião pública teve chance de ouvir o que eram essas pesquisas, qual era a importância dessas pesquisas, desmistificar mitos, né? Por exemplo, se dizia que a gente ia arrancar perninhas e bracinhos de fetinhos, quando na realidade a gente só trabalha com embriões que sobram em clínicas de fertilização, que nunca vão ser implantados e que, se não for usados para pesquisa, eles vão para o lixo. E depois desse julgamento tão importante para a ciência e para a vida, a gente faz uma pausa. O Grande Julgamentos volta já. O Grande Julgamentos está de volta e o programa de hoje é especial. Em comemoração aos 18 anos da TV Justiça, estamos relembrando decisões do STF que entraram para a história. Neste bloco, você vai ver decisões que mudaram a vida das pessoas, seja no amor, possibilitando que pessoas de um mesmo sexo tenham os mesmos direitos de um casal heterossexual, seja na falta de amor, garantindo maior proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, ou na dor, permitindo que mulheres grávidas de fetos anencéfalos possam interromper a gravidez. Uma decisão que mobilizou os religiosos.
A nossa legislação admite que nós escolhemos matar uma pessoa, que chamou a atenção da opinião pública. É uma forma de tortura, além de ser um desrespeito à sua autodeterminação, ao seu direito de escolha. Uma decisão difícil que só cabe à mulher. Nós tivemos um bebê anencéfalo em 2003, o Felipe nasceu, viveu 20 minutos e nós respeitamos a vida dele desde o início. Para sofrer a gravidez inteira, aí eu preferia interromper logo. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje é sobre uma decisão histórica do Supremo, um dos julgamentos mais importantes do primeiro semestre de 2012. Por maioria, a Corte decidiu que a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos não é crime. A partir de agora, caberá à mulher decidir se leva a gestação adiante ou se realiza a antecipação terapêutica do parto. O caso chegou ao Supremo com uma ação proposta em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a CNTS, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, a entidade defende a antecipação do parto quando há má formação cerebral, sem chance de longa sobrevivência para a criança. Até a decisão do STF, a interrupção nesses casos não era permitida. De acordo com o Código Penal brasileiro, o aborto é crime, exceto se houver estupro ou risco de morte da mãe. E com um tema tão técnico e polêmico, o relator do processo, ministro Marco Aurélio, convocou uma audiência pública para discutir o assunto. Participaram dos debates especialistas contra e a favor a interrupção da gravidez de anencéfalos. Nós sairemos muito mais munidos de elementos e sem elementos, sem fatos, não há julgamento. 4 anos depois da audiência pública, em 2012, o processo começou a ser julgado pelo plenário do Supremo. Obrigar a mulher a prosseguir na gravidez fere, a meu juízo, seu direito à liberdade reprodutiva. Não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. Não há ninguém que tenha qualquer outra preocupação que não seja rigorosamente a vida e a dignidade da vida, com a visão que cada um tem de mundo e da própria vida. O relator defendeu que o anencéfalo não tem direito à vida porque não existe vida em potencial. O anencéfalo jamais se tornará uma pessoa. Em síntese, não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. O embrião é o embrião, o feto é o feto, e a pessoa humana é a pessoa humana, donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. O relator foi seguido por 7 ministros. Apenas 2 votaram contra o direito da mulher de interromper a gravidez de fetos anencéfalos. O único que não participou do julgamento foi o ministro Dias Toffoli, que se declarou impedido. E também é direito da mulher viver em segurança. E por maioria, o STF decidiu que o Ministério Público pode dar início à ação penal, mesmo sem representação da vítima. Isso vai fazer com que ela se fortaleça e ela não se submeta mais, em hipótese nenhuma, a uma relação de violência. A gente vai conseguir ter punições, né, mesmo para esses homens que fazem disso uma rotina. Uma decisão que contribui no avanço dos direitos e na proteção das mulheres do Brasil. O programa de hoje é sobre a decisão da Suprema Corte que declarou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, o símbolo da luta contra a violência doméstica no país, e decidiu que o Ministério Público pode atuar nos casos de crimes de lesão corporal contra as mulheres, mesmo sem a queixa da vítima. A mãe, a irmã, a família, a melhor amiga, o vizinho, né, pode efetivamente estar ligando e fazendo a denúncia da violência contra a mulher. Vai tirar dela mais um papel, que é o papel de voltar para casa e se representou, mais uma vez sofrer ameaça, mais uma vez apanhar, porque representou.
A Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, entrou em vigor em 2006. Ela alterou o Código Penal brasileiro e determinou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. O nome da lei foi em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, mulher que lutou por quase 20 anos para ver o marido agressor preso. Ela foi espancada durante 6 anos pelo companheiro, levou um tiro dele e ficou paraplégica. O julgamento que apertou o cerco contra os agressores foi no dia 9 de fevereiro de 2012. As ações da Presidência e da Procuradoria-Geral da República foram julgadas em conjunto. A PGR entrou com um processo no Supremo para que, em casos de violência doméstica, o Ministério Público pudesse entrar com ação penal contra o agressor, mesmo sem o consentimento da vítima. Já a Advocacia Geral da União pediu a declaração de constitucionalidade de artigos da Lei Maria da Penha. O objetivo era garantir uma interpretação uniforme da lei em todas as instâncias do Poder Judiciário. Isso porque, em algumas decisões, os juízes entendiam que a legislação fere o princípio da isonomia ao tratar a mulher de forma diferenciada. A Lei Maria da Penha retirou da invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na privacidade do lar e representou um movimento legislativo claro, no sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo à reparação, à proteção e à justiça. E exigir da mulher a representação não é protegê-la, é deixá-la vulnerável. Nós queremos ter companheiros, não queremos ter carrascos. Não queremos viver com medo, porque o medo é muito ruim. E o medo aniquila a tal ponto que gera a vergonha. Mulheres envergonhadas do fato de não conseguirem sair dessas situações. Onde houver e enquanto houver uma mulher sofrendo violência nesse momento, em qualquer lugar desse planeta, eu me sinto violentada. E agora vamos falar de amor, o que define um casal. Desde a decisão do STF em 2011, não há mais de se falar apenas em homem e mulher. O casal é formado por uma relação de afeto, de companheirismo, independentemente do gênero. Por maioria, os ministros do STF reconheceram a legalidade da união homoafetiva. Um grande julgamento que reforça o compromisso da Constituição Federal de 1988 de promover a justiça social e a igualdade de tratamento entre todos os cidadãos brasileiros, independente de raça, cor, idade, sexo e quaisquer outras formas de discriminação. Por unanimidade, no dia 5 de maio de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram a legalidade da união estável entre casais homoafetivos. A partir de agora, as uniões entre pessoas do mesmo sexo passam a ser consideradas pelo ordenamento jurídico brasileiro como um novo tipo de família. Como entidade familiar, as uniões entre pessoas do mesmo sexo passam a merecer a mesma proteção do Estado, dada a relações entre heterossexuais. Os casais homoafetivos terão reconhecido o direito de receber pensão alimentícia, ter acesso à herança do companheiro em caso de morte, serão incluídos como dependentes nos planos de saúde, nas declarações do imposto de renda, entre outros benefícios. A gente tem um resultado de entendimento do LGBT como sendo parte também da sociedade brasileira. Assim, a gente formou essa sociedade, a gente forma esse país, a gente trabalha todo dia para a construção dele e isso é uma forma de reconhecimento que a gente também está fazendo a nossa parte. O julgamento no Supremo foi durante a análise de 2 ações conjuntas. A ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, proposta pelo governo do estado do Rio de Janeiro, e a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277, interposta pela Procuradoria-Geral da República. Porque nada mais íntimo, nada mais privado para os indivíduos do que a prática da sua própria sexualidade, implicando o silêncio normativo da nossa lei maior quanto a essa prática, um lógico evidente, autoevidente
encaixe do livre uso da sexualidade humana nos escaninhos jurídicos fundamentais da intimidade e da privacidade das pessoas natural. Tal como sobre essas duas figuras de direito dispõe a parte inicial do artigo 10 da Constituição, verbos são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Todos os ministros do Supremo seguiram o voto do relator do processo, ministro Aires Brito, e se posicionaram a favor da união entre casais homoafetivos. O ministro Dias Toffoli foi o único que não participou do julgamento. Ele se declarou impedido porque atuou nos 2 processos julgados pelo STF, enquanto era advogado-geral da União. A gente agora vai poder exercer todos os nossos direitos na plenitude, né, sem estar se preocupando com outras coisas. Existem várias formas de amar. Amar não é só o amor que a mãe tem pelo pai, não é só o homem que tem pela mulher, mas também há um sentimento entre homens. Muitas pessoas veem que o relacionamento homossexual é promíscuo, é essas coisas, mas não. Há sim um amor, há sim uma afetividade e há sim um compromisso em relação ao outro. Além do reconhecimento da união homoafetiva, outros 2 julgamentos ficaram marcados por garantirem direitos importantes à comunidade LGBTQIA+. Em 2018, o Supremo reafirmou o direito de transgêneros de alteração no registro civil, mesmo sem mudança de sexo. Em 2019, equiparou homofobia e transfobia ao crime de racismo. Dito isso, a gente faz uma rápida pausa. O Grandes Julgamentos volta já. Estamos de volta com o Grandes Julgamentos Especial, em comemoração aos 18 anos da TV Justiça. Neste último bloco, vamos voltar no tempo, em 2012. Foi quando o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais nas universidades. As cotas raciais são a reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para grupos específicos classificados por etnia, na maioria das vezes, negros e indígenas. Elas são consideradas uma forma de ação afirmativa, algo para reverter o racismo histórico contra determinadas classes. Eu entrei por cotas, até mesmo para participar, para entrar na estatística, porque eu fiz cursinho muito tempo para entrar no NB e percebia que dentro dos cursinhos não existia pessoas negras. Eu acho que é uma chance, é uma oportunidade. Não vai resolver todos os problemas, mas é uma chance de acesso. Em 2009, o Partido Democratas entrou com uma ação no STF, alegando que o sistema de cotas raciais vai contra a Constituição, porque fere o princípio da igualdade entre os candidatos. O primeiro a votar a favor da validade das cotas foi o relator do processo, ministro Ricardo Lewandowski. A sua convivência multissecular com a exclusão social gera a perpetuação de uma consciência de inferioridade e de conformidade com a falta de perspectiva, lançando milhares deles, sobretudo as gerações mais jovens, no trajeto sem volta da marginalidade social. Quem estuda em colégio público não chega à universidade pública, que são as melhores universidades brasileiras. Só chega à universidade pública quem estuda em colégio particular. Esse sempre foi um paradoxo irrespondível pelo sistema, uma injustiça intolerável do sistema. Que nós tenhamos políticas que cumpram o objetivo do Brasil, de fazer com que o Brasil seja uma sociedade livre, justa, solidária, com a igualdade como seu valor fundamental, já inscrito como valor mesmo desde o preâmbulo. Essas medidas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato. O que é discriminação de fato? Aquela discriminação de fundo cultural, como é a brasileira. A partir desta decisão, ministro Lewandowski, o Brasil, e a partir deste Supremo Tribunal Federal, que tem vitalizado a Constituição, que tem tirado a Constituição do papel, o Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não corar de vergonha. E depois do julgamento sobre a política de cotas na UNB, o plenário do Supremo voltou a discutir o assunto durante a análise de um recurso apresentado por um estudante contra o sistema de cotas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O tribunal repetiu a posição favorável às cotas. Graças à repercussão geral, mecanismo adotado pelo Poder Judiciário para evitar julgamentos de casos repetidos, o entendimento dos ministros do Supremo sobre a constitucionalidade das cotas agora passa a ser aplicado a todos os processos semelhantes que ainda estão aguardando decisão da Justiça. A escravidão, enquanto um erro histórico que durou 388 anos, acabou no final do século XIX, mas as suas consequências, que culminam com o racismo contemporâneo, a gente vivencia todos os dias. Além das cotas nas universidades, o STF reconheceu em 2017 a constitucionalidade das cotas no Serviço Público Federal. Com isso, 20% das vagas oferecidas devem ser destinadas aos negros. E vamos mostrar agora o julgamento da prisão em segunda instância. Quando uma pessoa que está sendo processada poderá iniciar o cumprimento da pena? Será que só depois de esgotados todos os recursos? O STF decidiu que sim, o cumprimento da pena só pode ser iniciado depois do trânsito em julgado, esgotados os recursos. No programa de hoje, vamos mostrar como foi o julgamento de 3 ações declaratórias de constitucionalidade. As 3, relatadas pelo ministro Marco Aurélio, questionavam a prisão de pessoas condenadas judicialmente antes do trânsito em julgado do processo. As medidas cautelares foram apresentadas em setembro de 2016. Naquela data, apenas medidas cautelares e não mérito de 2 ADCs foram julgadas. Depois daquela sessão, as ADCs voltaram ao plenário, já com a inclusão da terceira, a 54. Isso foi em outubro de 2019, início do julgamento do mérito. Determino a suspensão da execução provisória de pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, casos que realmente desaguam na prisão preventiva. O esquema organizatório funcional estabelecido pelo legislador constituinte no tocante à persecução penal estatal garante aos juízes e tribunais de segundo grau a competência para analisar o conjunto probatório e decidir o mérito das ações penais. É possível, é constitucional, o início da execução da pena privativa de liberdade após a sentença condenatória de segunda instância, posto ordem escrita da autoridade competente. O texto do inciso 72 do artigo 5º da Carta Magna, ademais, além de ser claríssimo, jamais poderia ser objeto de uma inflexão jurisprudencial para interpretá-lo, senhor presidente, em malam partem, ou seja, em prejuízo dos acusados em geral. 5 votos pelo entendimento que só é possível o cumprimento da pena depois de esgotados os recursos nas cortes superiores. Outros 5 pelo início, depois do fim do julgamento em segundo grau. Coube ao ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, o último voto, o do desempate. E ele votou com o relator. Esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Assim, ficou determinado que o cumprimento da pena só pode ser iniciado depois do trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. E nesses 18 anos da TV Justiça, você se acostumou a ver os ministros aqui no plenário em julgamentos do STF. Mas a pandemia veio e com ela o isolamento social provocou mudanças. A Corte teve de se adaptar. No programa de hoje você vai saber como o Supremo Tribunal Federal se adaptou às necessidades de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Assim como outros serviços essenciais, a prestação jurisdicional não pode parar, como afirmou o presidente da Corte. O Judiciário deve, mais do que nunca,
estar em funcionamento. Mais do que nunca estaremos em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário a toda a sociedade brasileira. E para o julgamento de demandas jurídicas importantes para o país, foi necessário aperfeiçoar a modalidade de sessões de julgamento em ambiente virtual. A primeira sessão plenária de modo virtual da história do Supremo Tribunal Federal aconteceu no dia 15 de abril. Nessa sessão por videoconferência, cada um dos ministros participará em tempo real, a partir de suas residências ou de seus gabinetes, de discussões e deliberações de suma importância para o país. Do mesmo modo, procuradores, defensores, advogados públicos e privados realizarão suas sustentações orais e poderão apresentar questões de ordem ou esclarecimentos de fato. Em meio à pandemia, seguimos sendo a Suprema Corte que mais julga no mundo. Dentre os julgamentos importantes e relativos à pandemia, nesse período das videoconferências, a Corte confirmou, por unanimidade, medida cautelar deferida, em março, pelo relator, ministro Marco Aurélio. Em debate, a autonomia de estados, Distrito Federal e municípios para decretar medidas de combate à Covid-19. Há de ser reconhecido simplesmente formal que a disciplina decorrente da medida provisória 9/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei Federal 13979, de 2020, não afasta a tomada de providências normativas que ocorreram, presidente, inclusive a partir desta liminar. E ainda bem que ocorreram pelos estados, Distrito Federal e municípios. Concluí, então, defiro em parte a medida cauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. A preservada atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso 1º do artigo 198 da Constituição, o presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e as atividades essenciais. É preciso prudência, é preciso ponderação, é preciso responsabilidade de todos os envolvidos e, sobretudo, diálogo para que este federalismo cooperativo que foi implantado pela Constituição de 1988, possa efetivamente funcionar. Foi referendada a medida cautelar deferida pelo eminente relator, acrescido de interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso 1 do artigo 198 da Constituição, o presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. E com essa sessão histórica, a gente encerra o grande julgamentos especial em comemoração aos 18 anos da TV Justiça. Parabéns a todos os profissionais que fazem parte dessa história e trabalham para levar até você muita informação. Até o próximo programa. Tchau!